Oi, gente, olha só, vamos discutir uma radiografia de tórax que eu postei recentemente aqui no Instagram de uma criança de 2 anos com um quadro de pneumonia e derrame pleural. Demorei um pouco discutindo porque, infelizmente, a gripe me pegou, a voz estava terrível, né? Ainda está ruim, mas para não demorarmos mais nessa discussão, decidi gravar assim mesmo para vocês, tá bom? Então vejam só, o derrame pleural, na verdade, é um acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. O que é a pleura? A pleura é uma membrana que nós temos fina que reveste os pulmões e ela é formada por 2 folhetos. Nós temos a pleura parietal, que é voltada para a superfície interna da parede torácica, e nós temos a pleura visceral, voltada para o parênquima pulmonar. Entre essas 2 pleuras, nós temos uma pequena quantidade de líquido que permite a expansibilidade pulmonar. Um acúmulo anormal neste espaço é o que nós chamamos de derrame pleural. E ele é diagnosticado através de radiografias de tórax, por exemplo. Tá? Com isso, o pulmão ele deixa de expandir e a pessoa, a criança, o indivíduo, ele passa a ter uma dificuldade respiratória. Esse líquido, inclusive, pode ser, na verdade, pus, o que nós chamamos de empiema, quando há pus no espaço pleural, ok? O derrame pleural pode ser causado por várias situações, tumores, por exemplo, e principalmente pneumonia, que acomete bastante crianças, bebês e idosos a partir dos 65 anos. Então, a infecção pulmonar provoca um acúmulo de líquidos, muitas vezes pus, que é o que chamamos de empiema, no espaço pleural, impedindo a expansibilidade pulmonar. Os sintomas são a dificuldade de respirar, né, o que nós chamamos de dispneia, a dor mesmo, a torácica, dor na inspiração profunda, o que a gente chama de dor pleurítica, tá? E o diagnóstico pode ser através de uma simples radiografia de tórax, como também pode ser necessário tomografias, tá? E a toracocentese, né, uma punção para colher esse líquido e encaminhar para a biópsia, tá bom? O tratamento pode ser cirúrgico, mas inicialmente é realizado uma drenagem de tórax. Essa criança, desse raio-x que eu postei, infelizmente foram acometidos os 2 pulmões inicialmente, então foram colocados 2 drenos de tórax bilaterais e houve uma melhora do pulmão direito. Entretanto, o pulmão esquerdo ele não conseguiu melhorar rapidamente. E não podemos esquecer também que eu preciso tratar a base. Então, se é a pneumonia, eu preciso tratar a pneumonia com antibiótico terapia, ok? Então, aguardo vocês numa nova postagem. Um abraço! Oi, gente, olha só, vamos discutir uma radiografia de tórax que eu postei recentemente aqui no Instagram de uma criança de 2 anos com um quadro de pneumonia e derrame pleural. Demorei um pouco discutindo porque, infelizmente, a gripe me pegou, a voz estava terrível, né? Ainda está ruim, mas para não demorarmos mais nessa discussão, decidi gravar assim mesmo para vocês, tá bom? Então vejam só, o derrame pleural, na verdade, é um acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. O que é a pleura? A pleura é uma membrana que nós temos fina que reveste os pulmões. E ela é formada por 2 folhetos. Nós temos a pleura parietal, que é voltada para a superfície interna da parede torácica, e nós temos a pleura visceral, voltada para o parênquima pulmonar. Entre essas 2 pleuras, nós temos uma pequena quantidade de líquido que permite a expansibilidade pulmonar. Um acúmulo anormal neste espaço é o que nós chamamos de derrame pleural. E ele é diagnosticado através de radiografias de tórax, por exemplo. Tá? Com isso, o pulmão ele deixa de expandir e a pessoa, a criança, o indivíduo, ele passa a ter uma dificuldade respiratória. Esse líquido, inclusive, pode ser, na verdade, pus, o que nós chamamos de empiema, quando há pus no espaço pleural, ok? O derrame pleural pode ser causado por várias situações, tumores, por exemplo, e principalmente pneumonia, que acomete bastante crianças, bebês e idosos a partir dos 65 anos. Então, a infecção pulmonar provoca um acúmulo de líquidos, muitas vezes pus, que é o que chamamos de empiema, no espaço pleural, impedindo a expansibilidade pulmonar. Os sintomas são
a dificuldade de respirar, né, o que nós chamamos de dispneia, a dor mesmo, a torácica, dor na inspiração profunda, o que a gente chama de dor pleurítica, tá? E o diagnóstico pode ser através de uma simples radiografia de tórax, como também pode ser necessário tomografias, tá? E a toracocentese, né, uma punção para colher esse líquido e encaminhar para a biópsia, tá bom? O tratamento pode ser cirúrgico, mas inicialmente é realizado uma drenagem de tórax. Essa criança, desse raio-x que eu postei, infelizmente foram acometidos os 2 pulmões inicialmente, então foram colocados 2 drenos de tórax bilaterais e houve uma melhora do pulmão direito. Entretanto, o pulmão esquerdo ele não conseguiu melhorar rapidamente. E não podemos esquecer também que eu preciso tratar a base. Então, se é a pneumonia, eu preciso tratar a pneumonia com antibiótico terapia, ok? Então, aguardo vocês numa nova postagem. Um abraço!